Neste vídeo veremos como configurar e emitir o CTOS, o conhecimento de transporte eletrônico ou outros serviços, usado para transporte de passageiros e bagagens. O primeiro passo é configurar os dados da sua empresa. Primeiro o nome fantasia e a razão social. Se a empresa não tem fantasia, preencha a razão nos dois. Preencha também o endereço completo com CEP. E embora não seja obrigatório, recomendo informar o telefone, pois ele entra no XML e sai impresso no documento fiscal. Na aba Documentos vai preencher o CNPJ e a inscrição estadual da empresa. E mais no final, temos o TAF e o número de registro estadual. TAF significa Termo de Autorização de Fretamento, e é obtido junto à ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É obrigatório preencher ele quando faz transporte interestadual, ou seja, o veículo vai circular entre estados. Ele tem até 12 dígitos, caso seu número tenha menos, preencha com zeros na frente até atingir este tamanho. Já o número de registro estadual é obtido junto ao órgão regulador de trânsito do seu estado, sendo obrigatório em viagens intermunicipais, dentro do estado. Ele tem 25 dígitos, caso o seu seja menor, preencha com zeros na frente até atingir este tamanho. O software alterna entre o uso do TAF e do registro estadual de forma automática no CTE, conforme identifica se o transporte é estadual ou interestadual. A inscrição estadual do substituto tributário pode ser preenchida caso tenha inscrição em mais de um estado e quer que a tributação caia em outro estado. Configurada a empresa, vamos ao certificado digital. Para ele vamos em Ajustes Locais. Na aba Certificado. No primeiro campo, indique se o certificado é A1, aquele que vem em arquivo por e-mail, ou A3, o certificado físico em cartão ou pendrive. Se for A1, no segundo campo você vai abrir o arquivo do certificado, que deve estar salvo no computador. Já se for A3, ele precisa estar instalado e conectado no computador, aí no terceiro campo você vai selecionar ele na lista. E para finalizar, no último campo vai colocar o PIN, a senha dele. Caso pretenda enviar o documento fiscal por e-mail ao cliente, pode ir na aba Internet e clicar em Configurar para preencher o SMTP da sua conta de e-mail. Estas informações você obtém junto com o provedor do seu e-mail. Você pode emitir dois tipos de CTOS, para transportar passageiros e para bagagens. Ao transportar passageiros, precisa também indicar os dados do tomador do serviço, ou seja, do cliente. Então vamos lá. Assim como a empresa, temos o nome fantasia e a razão social. Caso seja pessoa física ou pessoa jurídica sem fantasia, pode usar o mesmo nome nos dois. Também precisa do endereço completo com CEP. O e-mail e o telefone entram também no documento fiscal, mas são opcionais. No caso do e-mail, pode ser interessante se vai enviar o documento ao cliente. E na aba Fiscal, preencha o CPF ou CNPJ do cliente. Se for pessoa jurídica com inscrição estadual, também precisa preencher. No campo Identificador de Inscrição Estadual do destinatário, use esta regra. Se for pessoa jurídica com inscrição estadual, selecione contribuinte do ICMS. Já se for pessoa jurídica sem inscrição estadual, dependendo do estado você pode usar a opção isento de inscrição, ou ter que usar a opção não contribuinte. Tente primeiro isento, se a Cefaz rejeitar você utiliza não contribuinte. Para pessoa física use sempre a opção não contribuinte. Quando usar a opção não contribuinte, o campo consumidor final deve ficar marcado. Já se usar a opção contribuinte ou a opção isento, deve desmarcar o campo consumidor final. Dando seguimento, temos também o cadastro do veículo. Vamos em frota.
No cadastro do veículo, apenas a placa e a UF são obrigatórios para emissão do CTE. Porém, o Renavan também entra, se o veículo possui preencha. Caso o veículo não pertença à empresa que está emitindo o CTE, você pode preencher os dados do proprietário nesta aba. Porém, faça isso somente se o veículo realmente não é da empresa. Você terá que preencher todos os campos cabíveis desta tela, incluindo o TAF e o número de registro estadual do proprietário. Para ter acesso ao módulo onde fica o CTAUS, vamos em Fiscal. E no botão do CTAUS. Ainda existe uma configuração que precisamos fazer aqui, no botão Ação, em Tabelas de Impostos. Este módulo permite configurar campos do conhecimento que podem ser padronizados. Por exemplo, a CFUP, a descrição do serviço, a situação tributária, as alíquotas de impostos. De acordo com a situação tributária do ICMS, alguns campos podem ficar bloqueados, por não existirem na situação selecionada. Pode cadastrar quantas tabelas precisar neste módulo. Caso indique a UF de término na aba geral, o sistema vai tentar selecionar a tabela correspondendo à UF que indicou, quando precisar associar uma tabela ao conhecimento de transporte. Já caso não faça isso, ele vai selecionar a primeira que encontrar, mas você pode selecionar outra quando emitir o documento fiscal. Voltando à tela do controle de CTAUS, é aqui que ficarão todos os conhecimentos. Lembrando que para chegar nele viemos pelo botão fiscal na tela inicial do programa. É possível emitir o conhecimento manualmente, clicando em Adicionar, e seguindo com o preenchimento dos campos. Você seleciona a tabela, a empresa, o cliente, o veículo, e informa o valor. Porém, com certeza é mais fácil emitir direto do fretamento. Vamos ver como. Vou em fretamento. Pesquiso o frete que quero. Dá para ver só aqueles para os quais não emiti o CT ainda, usando este último campo da tela de pesquisa. Para emitir o documento deste frete selecionado, clico neste botão CTAUS no topo da tela. O sistema já mostrará a tela de cadastro do CTE, igual a que vimos há pouco. O cadastro virá preenchido com os dados da empresa, do cliente, do veículo, o valor e uma tabela de imposto selecionada. Você pode alterar o que precisar. Neste momento, o CT ainda está com status criado, e sem o número do documento. Se já concluiu as alterações, clique no botão Gerar XML, no topo da tela. Se não há nenhum erro básico de preenchimento, o sistema vai gerar o XML e exibir uma mensagem de sucesso. Mas vamos simular uma situação onde alguma informação fica errada. Para isso vou alterar o CTE. Nas informações do veículo, colocarei um número errado no Renavan. Agora tento gerar de novo. Veja que ele me mostra um erro, indicando que o Renavan deveria ter pelo menos 9 dígitos. Como preenchi só um, não passou na validação. Para resolver isso, clique no botão Corrigir. O sistema vai abrir o cadastro já no campo a ser corrigido, aí basta alterar ele. Ao salvar ele vai revalidar, para ver se ainda tem algo a corrigir. Quando não houver mais nenhuma correção na lista, clique em Prosseguir. Neste momento, o XML foi gerado, mas ainda não foi enviado para a Receita. Já é possível imprimir um DACT dele, porém ainda sem valor fiscal. Para enviar o documento para a Receita, clique no botão Transmitir no topo da tela. Se ela não detectar nenhum problema, você verá uma mensagem indicando que foi enviado. Do contrário, poderá haver uma rejeição, e aí corrige o que precisar de acordo com a mensagem. Aqui no topo também existem funções para cancelar o documento que enviou,
e para consultar ele. E no botão Ação, temos mais funções, para a carta de correção, inutilização, enviar e-mail, entre outras. Mas uma que com certeza vai usar é esta função, Visualizar XML, pois através dela pode gerar um arquivo para seu contador. Para isso, vai clicar neste botão Gera Zip, aqui no topo. Aí você indica o que quer enviar ao contador, o período, e caso tenha várias empresas pode filtrar apenas uma também. No final você salva o arquivo. No meu caso, como não tenho nenhum documento transmitido, vou receber uma mensagem de erro, mas no seu caso o arquivo será gerado no caminho que indicou. Fechando as telas, voltamos lá no fretamento. Se tentar emitir outro CTA para o mesmo fretamento, receberá um aviso de que já fez isso antes, e o sistema abrirá na tela o CTA previamente emitido. Para finalizarmos, o CTA possui vários campos bloqueados, em sua maioria por serem calculados ou preenchidos de forma automática. Se você prefere digitar estas informações, dá para desmarcar o campo Cálculos Automáticos, que fica na primeira aba. Mas fazendo isso, tenha em mente que o sistema não calcula mais nada de forma automática neste CTA que marcou, você tem que preencher tudo manualmente. Caso marque o campo novamente, ele volta a bloquear e calcular os campos.